Com o despertar, o que acontece? Quando nós despertamos a nossa realidade, nós criamos mais daquilo em que nós nos concentramos. Portanto, quando a gente foca em crenças limitantes, nessas 8 crenças limitantes abaixo, na verdade, isso causa uma expansão desses problemas e limitações. E nós vivemos em um universo baseado na atração e obtemos aquilo que criamos, que acreditamos e que atraímos. E quando nós optamos por acreditar nessas crenças que eu vou trazer para vocês, nós nos ligamos a elas e nossa realidade se limita e reflete com mais força e frequência essas realidades na nossa vida. E eu sei que muitas das pessoas que acompanham o meu trabalho são pessoas de mentalidade espiritual, gentis e perspicazes, que se preocupam com os outros e que querem tornar o mundo um lugar melhor. No entanto, embora a comunidade espiritual muitas vezes seja bem intencionada, às vezes ela acaba promovendo lutas e adversidades por meio de crenças limitantes, mesmo sem saber. O espiritualista é uma pessoa que se considera um buscador da verdade, um buscador da espiritualidade, mas sem religião, tá? Sem estar apegado a questões de crenças, dogmas e doutrinas religiosas, ok? Então, isso é ser espiritualista. É uma pessoa que busca a espiritualidade de uma forma independente, pautada no autoconhecimento, na expansão da consciência e no questionamento, tá? Pessoal, me corrija aqui se eu estiver falando besteira também, tá? Complementa aqui com a opinião de vocês, mas a minha visão de espiritualista ou universalista é essa: são pessoas que buscam a espiritualidade de uma maneira independente, pautada no autoconhecimento, pautado numa busca, né? Numa busca da verdade além da religião. Então, o que acontece é que muitas vezes a comunidade da espiritualidade como um todo, mesmo que muitas vezes seja bem intencionada, ela promove lutas e adversidades por meio de crenças limitantes, mesmo sem saber, né? E eu estou nas redes sociais há anos e eu adoro ver os crescentes posts, memes e vídeos com temas espirituais têm se tornado cada vez mais comuns e eu fico muito feliz, porque isso demonstra que o conhecimento da espiritualidade e da metafísica cresceu enormemente ao longo dos anos e isso é louvável, isso é maravilhoso. No entanto, nem tudo o que reluz é ouro. E nem tudo rotulado como espiritual realmente alivia o sofrimento humano, alivia o sofrimento espiritual ou promove a unidade, o amor e a ascensão, a evolução espiritual. Então, nesta live eu vou apresentar 8 crenças limitantes comuns na comunidade espiritual que tornam a vida mais difícil do que deveria ser, né? Então, nós vamos falar sobre isso. Essa é uma jornada espiritual e é pautada no sentir. A espiritualidade é o sentir. Não é só dogmas, não é só rituais. Então, meu trabalho, ele tem o objetivo de nos conectar com essa parte do sentir da espiritualidade, para que você sinta por si só o Espírito Santo, a presença divina, a graça, o que quer que você chame esse ser, esse guia espiritual, essa energia, essa entidade, essa coisa que te eleva para o bem maior sempre. Porque nosso trabalho, ele é sempre pautado no amor, no amor. Ele é a fonte de todo o ser e de todo o saber. E nós somos parte da fonte de todo o ser e de todo o saber. Então, o amor, a presença, a gratidão, o perdão transcende tudo isso. Então, com o despertar, o que acontece? Quando nós despertamos a nossa realidade, nós criamos mais daquilo em que nós nos concentramos. Portanto, quando a gente foca em crenças
limitantes, nessas 8 crenças limitantes abaixo, na verdade, isso causa uma expansão desses problemas e limitações. E nós vivemos em um universo baseado na atração e obtemos aquilo que criamos, que acreditamos e que atraímos. E quando nós optamos por acreditar nessas crenças que eu vou trazer para vocês, nós nos ligamos a elas e nossa realidade se limita e reflete com mais força e frequência essas realidades na nossa vida. Essas realidades na nossa vida. Então, quais são as crenças limitantes que acabam assombrando a comunidade espiritual e, em vez de expandir o caminho do despertar coletivo, acaba restringindo isso? Eu vou falar essas crenças, mas depois eu vou lançar questionamentos para vocês, para provar o meu ponto. Mas não provar o meu ponto como certo ou como errado. Quero provar o meu ponto deste lugar de reflexão, de questionamento, de você questionar isso. Então, a primeira crença, porque quando nós despertamos, nós criamos mais daquilo em que nós nos concentramos e acreditamos. Quando a gente foca em crenças, nós escolhemos acreditar nessas coisas. E isso causa uma expansão dessas coisas. E isso gera limitações. Como vivemos num universo baseado na atração, nós obtemos aquilo em que acreditamos. Quando nós optamos por acreditar nessas ideias, nós nos ligamos a elas. E essas realidades são atraídas para a nossa força e frequência. Para a nossa vida com força e frequência. Percebi que o amor, o estado de presença, que é conhecido como estado de graça, em muitas tradições, a capacidade de perdoar e a gratidão são virtudes que estão presentes em todas essas religiões, sem exceção, as religiões que praticam e pregam o bem maior. Né? Então, existem sim outras religiões que não pregam o bem maior, mas essas aí eu nem procurei me aprofundar, não. Então, por medo, por insegurança, por receio, não sei, eu não quis, né? Eu não quis. Mas quando eu fiquei só numa religião, essa única religião não foi capaz de responder os meus questionamentos. Aí eu mudava de religião e só aquela crença sozinha não era capaz de responder os meus questionamentos. E aí eu me movia para outra. E só aquela sozinha também não era capaz de responder os meus questionamentos. Ela respondia uma coisa, mas deixava a outra descoberta. Aí eu pulava para outra, aí respondia uma coisa que eu estava procurando resposta, mas descobria todas as outras que eu tinha encontrado resposta. E aí eu percebi que eu não estava encontrando as respostas para as minhas questões existenciais, para as leis universais, para as questões existenciais da vida nas religiões. E existe uma visão, né, que é o hominismo. O que é o hominismo? O hominismo não é uma crença, nem uma religião. O hominismo é uma visão, é um pensamento, é um conhecimento. O hominismo é o pensamento ou o conhecimento de que a verdade não pode ser encontrada em apenas uma religião, mas em todas. Então, por isso que muitas vezes a gente vai buscando perguntas dentro de determinadas doutrinas e religiões e a gente responde parte delas, mas não responde as outras. Então, o hominismo é exatamente isso, é essa visão universalista. Né? O hominismo é o pensamento pautado nessa visão universalista, de que a verdade não pode ser encontrada em apenas uma religião, mas em todas, porque elas carregam nas suas partes, nas suas parcialidades, a parte do todo. Então, finalmente, vamos lá para essas crenças limitantes, porque se eu ficar olhando aqui os comentários de vocês, a gente não prossegue. A primeira crença limitante comum que limita a nossa realidade, bloqueia o nosso despertar do coletivo. Essa crença vocês já devem ter visto e deve fazer parte aí do seu sistema. Pessoas que têm dinheiro são corruptas e ou gananciosas. O dinheiro corrói a espiritualidade. Alguém se identifica com essa crença?
Será que todas as pessoas que têm dinheiro são corruptas? Você conhece todas as pessoas que têm dinheiro? Conhece todas do mundo todo? E as que você conhece, quais delas são corruptas e gananciosas? E quais delas não são corruptas e gananciosas? Você conhece uma pessoa que tem abundância, prosperidade na vida e é espiritual ou não? Mas você conhece todas as pessoas do mundo que têm abundância e prosperidade? Essa é uma visão total da realidade ou é uma visão afunilada da realidade que você está se conectando? Tá aí os questionamentos para essa primeira crença, que é que o dinheiro, todas as pessoas que têm dinheiro são corruptas e ou gananciosas e que o dinheiro corrói a espiritualidade. Quando você se fixa numa crença, a questão da crença, que é o grande problema, é que ela generaliza o todo. E se você entra nessa crença, o que acontece? Você às vezes pratica a espiritualidade para viver uma vida mais próspera, de ser, felicidade, experiências e todo o mais necessário para você ser feliz e satisfeito com a vida que tem. E muitas dessas manifestações, dessas coisas, para você ter uma vida próspera e abundante, nem sempre estão relacionadas a dinheiro, mas sim, muitas dessas coisas são facilitadas pelo dinheiro. E aí você bloqueia o fluxo de abundância na sua vida porque você acredita que o dinheiro vai te corromper, vai te tornar ganancioso, vai corroer a sua espiritualidade. Então fica aí o questionamento para vocês, ok? Vamos para a segunda crença. Você tem que comer orgânico, sem glúten, vegan. Você tem que ser vegan para ter uma alta vibração. Ok, vamos lá. Você conhece uma pessoa de alta vibração que não é vegan? Você conhece uma pessoa que é alto astral, uma pessoa do bem, good vibes, com uma energia massa? Você conhece uma pessoa assim? Essa pessoa, o que ela come? Ela come só carne ou ela come só alimentos não animais? Aqui, vamos explorar. Você conhece todas as pessoas good vibes, de alta vibração do mundo? Todas elas são veganas? Todas elas não comem glúten? Todas elas só comem orgânico? Pensa aí, você conhece todas as pessoas do mundo que são good vibes, alta vibração? Então, vamos expandir a consciência. Esses questionamentos não estão aqui para eu te dar respostas, é para você se perguntar e sentir aí, dentro de você. A gente vai continuar, eu não vou me afundar nessa aqui não, mas vamos seguir. 3, o governo é corrupto. Pois é, essa é uma crença que até eu tenho. Confesso, até eu tenho. Mas eu sei que também tem pessoas boas dentro da política. Eu sei que ainda tem pessoas de boa intenção e que cada vez mais vem crescendo o número de boas pessoas com intenções boas dentro da política. Mas é um caminho muito difícil, porque tem um câncer lá dentro, corroendo tudo. Então, é um processo que vai levar tempo e depende muito da nossa evolução como indivíduos na sociedade. Mas generalizar que o governo é corrupto, você conhece todos os políticos do mundo todo? Será que todos eles são corruptos? Você conhece alguém que lida nesse meio político, que é uma pessoa do bem, que é uma pessoa honesta? Hum? Então, aqui vai um questionamento para você. Vai um questionamento para você. Porque, sei lá, vai que um dia eu decido me candidatar. Aí eu vou entrar lá pro outro lado, aí vão falar que eu sou corrupto, que eu sou ganancioso. Vai que eu vou lá pro outro lado. Tô brincando, não é meu desejo. Nunca foi. Mas, enfim, né? Tem pessoas e nós precisamos de cada vez mais pessoas do bem lá. Precisamos de cada vez mais pessoas do bem, com boas intenções, querendo trabalhar para o bem maior lá também, né? Vamos seguir aqui, tá, gente?
A crença número 4. Drogas, álcool diminuem a sua vibração e impedem você de ser espiritual. Você conhece alguma pessoa que gosta de fumar um beck, um baseado, gosta de tomar sua cervejinha e que é uma pessoa espiritual? Você já viu o meu dia a dia? Eu adoro uma cervejinha. Eu sei dos problemas de você consumir isso em grande quantidade. Então, eu bebo só até o ponto que não altera a minha consciência. Esse é um tema que a gente pode abordar numa live, que a questão do álcool ela tem uma questão que precisa de equilíbrio e consciência. Se você quer beber para ficar chapado, que você beba com consciência num lugar de boa energia. Se você quer beber só para socializar, você pode beber para socializar. E ir até um ponto que não altere a sua consciência se você estiver num lugar que você não tem noção se tem muitos obsessores, se a energia não é muito densa. Então aí vai o equilíbrio. Se você vai beber álcool, tem que escolher o ambiente que você vai beber. Se você quer beber para chapar, que seja num ambiente com amigos de pessoas do bem, que você conhece, confia, sabe que são pessoas de boa energia, e num local na tua casa, na casa deles, algum lugar, sabe, que tem esse conforto, essa esfera de proteção, sabe. Agora se você vai beber na rua, tá bom, pode beber também, mas procure não beber ao ponto que altere a sua consciência. Bebe socialmente. Enfim, tem esses cuidados que precisamos ter, tá bom? Quinta crença muito comum: você deve chamar a atenção, fazer alarde para os problemas sociais como fome, violência ou doença, a fim de encontrar as soluções para eles. Será que se você lançar alarde nessas coisas vai resolver alguma coisa? A gente precisa sim conscientizar as pessoas, mas até que ponto falar todo dia sobre a fome, a violência, a morte, a doença no mundo está resolvendo essas questões? Até que ponto? Calma, eu vou trazer mais questionamentos acima disso. Mas eu quero que você questione. Até que ponto falar sobre essas questões, focar nessas questões o tempo todo, falar da morte, da violência, como a gente vê falando na TV, falar da doença, falar dessas coisas, até que ponto isso resolveu essas questões? Até que ponto da atenção total, individida para isso, resolveu essas questões? Calma, a gente vai prosseguir. Eu quero que você só pense, só pense. Não tem certo nem errado. Eu não estou falando aqui que a gente não tem que endereçar essas questões. A gente não tem que falar sobre a fome, eu não estou falando que a gente não tem que falar sobre a violência, que a gente não tem que falar sobre a doença, que a gente não tem que ter isso na nossa consciência e fazer a nossa parte que nos cabe para ajudar o todo a superar essas questões. Mas agora eu quero que você reflita. Até que ponto ficar focando nisso todo dia, dando toda a sua atenção e energia para isso, falando, 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 vendo no jornal o tempo todo, reverberando isso no campo quântico, no cosmos o tempo todo, até que ponto essas coisas resolveram a questão da fome, da morte, da violência e da doença. Né? Vamos seguir. Tá? 6. A sexta crença. Os humanos estão destruindo o planeta. Outro problema de generalização de crença. Essa é uma crença da comunidade espiritual muito comum. Muitos espiritualistas falam que o ser humano está destruindo o planeta. Mas espera aí, a gente não quer falar aqui de espiritualidade tóxica que beira a religiosidade cega, né? Então, nós não podemos, de verdade, assim como a gente não pode, como eu poderia dizer, a palavra está na ponta da língua, generalizar a questão de que jornal só passa notícia ruim, só passa fome, guerra e ódio. Não, existem notícias boas
no jornal. Assim também, não podemos generalizar que todo homem está destruindo o planeta Terra, né? A gente não pode generalizar. A gente vê muitas ações sociais, muitas pessoas trabalhando a favor do meio ambiente, muitas pessoas fazendo projetos sociais lindos e incríveis. A gente tem que falar sobre essas questões, não dando enfoque para a violência, para a fome, para a doença, para a morte ou para a destruição. A gente tem que falar dessas questões dando enfoque para a resolução, para a solução, para resolver essas questões. Então, beleza. O ser humano, todo mundo está destruindo o planeta? Falo com vocês aqui. Vocês estão cortando árvore? Tem alguém aqui desmatando? Tem pessoas desmatando também, mas todo mundo, você está desmatando as árvores? Está desmatando as florestas? Você está, sei lá, destruindo o mar, o oceano, jogando seu lixo no oceano? Tem muitas pessoas fazendo isso? Tem. Mas você, todo mundo. Ó, a Thaís falou uma coisa legal aqui, ó. Existe uma frase que diz que toda generalização é burra, e eu acredito muito nisso. Toda generalização é burra. E essa crença de que todo mundo está destruindo o planeta, de que o governo é corrupto, de que só existe fome, guerra e violência, isso é generalização. A gente tem que tomar cuidado, porque senão você entra numa espiritualidade tóxica, que aí você vira inimigo do ser humano. Você vira inimigo daquele que é teu irmão. Ah, não, é porque eu não compactuo do sofrimento animal. E todo ser humano que compactua do sofrimento animal deve morrer, deve sofrer. Peraí. Vamos ser coerentes, né? Porque também nós somos animais. Você não quer ver o sofrimento de uma parcela, então, somente do reino animal, mas a outra parcela do reino animal, que é o reino dos homens, pode morrer, pode sofrer? Então, assim, é coerência e equilíbrio, gente. A gente não pode generalizar. A gente não pode generalizar. Então, eu vivo hoje num lugar que, em termos de meio ambiente, é um lugar maravilhoso e abundante. O ar aqui é tão puro que dá um musgo vermelho nas árvores. Esse musgo vermelho, ele é sinal de que o ar é puro. E esse musgo vermelho, ele dá no meio da cidade. Ele dá aqui onde eu moro também, que é mais para o meio da floresta. Então, a poluição está em todo lugar? A destruição do planeta está em todo lugar? Então, a gente tem que expandir a consciência. Vamos seguir em frente. Sétima crença. Você precisa se livrar das pessoas negativas, tóxicas em sua vida se você quiser ser feliz. Essa aí também é a tal da espiritualidade tóxica ou positividade tóxica. Claro, se existem pessoas tóxicas na sua vida, você não precisa comprá-las e mantê-las na sua vida para o resto da sua vida. Se elas estão te fazendo mal, tá? Se elas estão te fazendo mal, a gente precisa dar um distanciamento, se curar para poder voltar a se relacionar com essas pessoas deste lugar de cura, para que elas possam se inspirar na gente. Vão ter pessoas que não tem jeito, você vai ter que deixar de lado. Mas tem pessoas muito próximas que têm laços familiares que são os nossos karmas. Pai, mãe, irmão, filho. Essas pessoas a gente não pode simplesmente deletar da nossa vida. Se a gente escolheu vir para essa vida com essas pessoas na nossa vida, é porque a gente tinha que aprender algo. Então a gente não pode sair deletando todo mundo. Tem que haver cuidado aí. Tem que haver cuidado. Seguindo aqui, então, na última crença, as elites estão conspirando contra o resto de nós. As elites estão conspirando contra o resto de nós. Temos que tomar cuidado com a generalização aqui também.
Será que todas as elites estão contra nós? Você conhece as elites? Você faz parte dos Illuminati? Eu não conheço, nem sei se existe isso. Entende? É claro que você tem que estar atento. O sistema, ele está na mão dos poderosos, mas será que todos os poderosos estão conspirando contra o resto de todos nós? Então, eu sei que a premissa desta live, ela pode ser impopular para alguns e eu entendo por quê. Afinal, a base factual para essas crenças limitantes existe. Essas questões e limitações existem em nosso universo, e certamente eu não contesto o fato de que há evidências para apoiar essas afirmações. Existe. Existe evidências para apoiar a afirmação de que os humanos estão destruindo o planeta, de que a doença, a fome e a violência está acabando com o mundo. Existem evidências físicas que mostram as pessoas se entregando ao vício, às drogas, ao álcool, e estão se degenerando. Existem evidências de que o governo é corrupto, então eu não contesto o fato de que há evidências para apoiar todas essas 8 crenças, todas essas afirmações, né? Como essas questões existem e elas têm sido debatidas e discutidas e geraram um grande impulso na comunidade espiritual, no centro dessas discussões estão sempre pessoas apaixonadas que desejam deixar o mundo melhor para os seus filhos, que desejam deixar o mundo um lugar melhor. No entanto, só porque esses problemas e limitações existem e queremos nos livrar deles, nossa atenção a eles não faz nada para tornar a vida mais fácil para qualquer um de nós. Na verdade, a nossa atenção a essas questões literalmente torna esses problemas maiores, piores e as limitações ainda mais restritivas. Então, para provar aqui o meu ponto, estão alguns. Vou deixar mais alguns questionamentos. Eu vou repetir alguns deles para que você possa refletir, meditar e considerar essas questões. Nossa atenção aos problemas do governo o tornou menos corrupto? Se denunciar e expor políticos corruptos fosse eficaz, nosso governo não estaria livre da corrupção agora? A indignação contra a classe de elite nivelou o jogo? Nivelou a condição social? Você notou que a separação entre as classes alta e média realmente aumentou dramaticamente à medida que prestamos mais atenção à disparidade entre as classes sociais? Você já notou o que é considerado não saudável muda com o passar do tempo? E não podemos de verdade identificar o que é saudável versus o que não é saudável? Por exemplo, nos anos 80, o açúcar era o grande inimigo e o aspartame era considerado a solução saudável. Hoje, porém, a gente sabe que o aspartame ele é cancerígeno e a coisa virou de jogo. Logo, né, é mais seguro você consumir açúcar do que aspartame. Então, não importa o quanto descobramos o que é prejudicial à saúde, novos problemas nutricionais continuam surgindo. De qualquer forma, você vai ver rapidamente que focar nos problemas e nas limitações não cria soluções duradouras e eficazes. Em vez disso, quando nós nos concentramos nos problemas, eles se expandem e se tornam mais comumente conhecidos e experimentados por todos. Portanto, embora muitas pessoas sintam que devem se concentrar nas limitações e nos problemas por dever ou responsabilidade, isso é, na verdade, um equívoco. Porque quanto mais você coloca a sua atenção a algo, maior aquilo fica. Aonde você coloca a sua atenção, você coloca a sua energia. Então, espalhar a consciência apenas aumenta e expande as limitações e problemas. Porque as pessoas acabam caindo na generalização e cria-se novas crenças. Então, a gente tem que estar sempre questionando. Temos evidências de tudo isso, dessas crenças aí, para não deixar mentir. Mas também existe um outro lado. Existe um outro lado. Então, por que a divulgação da conscientização expande os problemas e limitações? Bem, na verdade,
é que vivemos em um universo com realidades infinitas. Existem infinitas versões deste mundo e de nossa vida, algumas boas e outras más. Há uma versão do mundo atormentado pela pobreza, corrupção e ganância. Existe outra versão do mundo que irradia amor e luz, e uma versão para cada possível combinação entre os dois. Podemos escolher qual versão do mundo experimentamos por meio do nosso foco. Podemos escolher nos concentrar em realidades onde existem problemas e limitações como esses, ou podemos escolher nos concentrar em realidades onde essas questões são relativamente desconhecidas. É assim que funciona a lei da atração. Onde você coloca seu foco, você coloca a sua atenção, para lá a sua energia vai. Então, fora de um mar de resultados infinitos, cada um de nós consegue se alinhar com qualquer resultado em que estamos focados por meio da nossa atenção e da nossa crença. E é por isso que algumas pessoas contraem o câncer por fumar quando jovens e outras fumam até 80, 90 anos sem incidentes nenhum. É por isso que algumas pessoas podem comer o que quiserem e ficar em forma, enquanto outras ganham peso sem comer muito. A verdade é que não existem regras que se apliquem a todos e a todas as situações. Nós temos que decidir quais as regras se aplicam ao nosso jogo, a nós individualmente, por meio do nosso foco e da nossa crença. Quando nós insistimos nas limitações e nos problemas, discutindo e debatendo, mantendo a gente firmemente enraizado numa realidade limitada onde acreditamos neles e por isso eles existem, devem existir e vão continuar existindo, nós ficamos presos nisso e não conseguimos ver além das finitas possibilidades para as infinitas possibilidades e potenciais. No entanto, embora esses problemas existam na nossa realidade atual, a gente não precisa continuar a viver em um mundo com esses problemas. Nós sempre temos a opção de mudar o nosso foco e redirecionar esse nosso foco para uma versão mais desejada da realidade. A grande questão aqui para você refletir, você que está acompanhando essa live até agora, é essa. Essas questões, esses problemas, esses desafios, essas dificuldades que você está colocando todo o seu foco, elas estão te empoderando? Ou elas estão te enfraquecendo? Aonde você escolheu colocar sua atenção, seu foco e sua energia? Isso está te empoderando ou está te enfraquecendo? Isso está te dando esperança, alegria, ou está te tirando a esperança e a alegria? Então, como nós redirecionamos a nossa atenção para uma versão melhor da realidade? Essa é a grande pergunta. Então, a primeira coisa a perceber é que simplesmente não é possível erradicar os problemas e não é possível padronizar a maneira certa de viver a vida de todo mundo. Você gostaria de alguém chegando na sua casa, entrando pela sua porta e falando: você tem que parar de fazer isso, você tem que parar de fazer aquilo, você tem que fazer isso e aquilo outro, porque essa é a maneira certa de viver que o sistema acredita? Você gostaria? Você gostaria de que entrassem na tua casa, na tua família e começasse a ditar a maneira como você acorda, a maneira como você escova os dentes, a maneira como você dorme, a maneira como você se alimenta, a maneira e as escolhas que você faz? Você gostaria? E tudo isso na alcunha de que esse é o jeito certo de viver? Você gostaria? Vivemos em um universo de inclusão e não de exclusão. Tudo é possível e deve existir em um universo infinito, porque senão o universo não seria infinito, ele seria limitado. O bom e o mal, o popular e o impopular, o provável e o improvável, todos devem existir em algum lugar, porque o universo é infinito e as infinitas possibilidades e realidades e dimensões estão aí. Então, não é o seu trabalho, ou o meu trabalho, ou o trabalho de qualquer outra pessoa eliminar todos os problemas do mundo. Além disso, não é tarefa de ninguém definir a maneira certa de viver ou a maneira certa de ser espiritual, porque essas são escolhas individuais de cada um de nós. E nós temos a capacidade de criar essas escolhas em nossas próprias vidas. Isso é o livre-arbítrio. Essa é a lei universal. Você não pode quebrar o processo, você não pode interferir no processo e na jornada de outra pessoa. Então, em outras palavras, é possível você comer fast food e ser saudável.
Assim como é possível você pegar câncer de tanto comer fast food. É possível você estar drogado e ser muito espiritual, assim como é possível estar drogado e ser uma pessoa extremamente desconectada da realidade. É possível manter as pessoas negativas em sua vida e ser feliz, e é possível estar cercado por pessoas tóxicas que o arrastam para baixo. É até possível que pessoas tóxicas mudem também. Pode acontecer de qualquer maneira, conforme a gente coloca o nosso foco. Então, para a gente se alinhar com o mundo que preferimos viver, nós só temos que abrir mão do mundo que nós não queremos viver. De- Temos que deixar ir o mundo que não queremos viver, abandonando os debates, os argumentos, as discussões de todos os problemas que afligem a humanidade no reino do universo que gostaríamos de deixar. Não desistimos porque não nos importamos ou porque queremos ser ignorantes, e certamente não porque é mais fácil fechar os olhos. Em vez disso, deixamos fluir, deixamos ir porque nos importamos e porque somos iluminados para o fato de que o nosso foco nos alinha com o mundo em que vivemos e experimentamos. Desistimos porque queremos viver em um mundo onde a generosidade, a prosperidade, o amor, a saúde, a bondade, a honestidade são abundantes para todos. Nós desistimos porque sabemos que não podemos ajudar ninguém nos concentrando em seus problemas. Nós não podemos ajudar ninguém trazendo foco só para o problema. Nós só podemos ajudar alguém ou a nós mesmos quando a gente foca na resolução, na solução. Então, nós precisamos expandir, precisamos abrir nossos olhos. No final do dia, sempre haverá uma maneira de focar negativamente, portanto, sempre haverá problemas quando nós formos procurá-los. Existem versões deste mundo muito piores do que aquele que vivemos, e podemos nos concentrar muito mais nisso se a gente quiser. No entanto, o mesmo é verdadeiro para o lado oposto. Sempre haverá uma maneira de focar positivamente. Há versões do mundo muito melhores do que este em que vivemos. Podemos alcançar novos patamares focando nossa atenção nesses reinos. Eu tenho amigos que estão vivendo em comunidades na Tailândia e a vida deles é uma vida maravilhosa. É a realidade deles. Então, tem uma realidade muito melhor que a minha lá na Tailândia. Embora a minha já seja uma realidade maravilhosa, essa que eu criei aqui comigo e a minha esposa. Mas eu sei que também tem realidades piores que a minha. Aonde você quer colocar seu foco? Que realidade você quer viver? É essa a questão. Nós não desistimos dessas questões, nós simplesmente deixamos elas fluir. Nós damos a nossa atenção para focar na solução, na resolução, e não para ficar intensificando o problema ou transformando o problema maior do que ele é. Nós não desistimos dessa coisa por negligência, mas sim por reconhecer que é um processo. Esse processo, ele precisa seguir um tempo de maturação da sociedade. Qual é a sua 10ª parte? O que você pode fazer como indivíduo para trazer o enfoque para a solução? Então, se tem pessoas com fome, em vez de você ficar, ó céus, ó vida, tem tanta fome no mundo, poxa, coça o bolsinho aí, pega uma parte do seu dinheiro e vai ajudar alguém que está com fome. Foco na solução. Isso é foco na solução. Simples assim. Ao mesmo tempo que você está fazendo a sua parte, você sente o seu coração feliz, a sua alma em paz, porque você está fazendo a sua parte, e isso te dá energia de volta para você focar na realidade que você quer viver, sem ficar aumentando demasiadamente os problemas além do que eles são. Sempre pode melhorar, mas também sempre pode piorar. Você quer que melhore ou piore? Porque sempre pode piorar. Mas lembre-se, também sempre pode melhorar. Então, suba para o próximo nível. Libere-se da responsabilidade de mudar coisas que você não pode mudar neste canto do universo. Em vez disso, concentre-se no canto do universo em que você prefere existir e viver. Concentre-se em trazer solução para o que está insolucionável, porque as pessoas só falam do problema e da dor. Permita-se experimentar o que é possível, ao invés do que já é e que já está acontecendo.
Porque o foco no problema é foco no que já é e no que já está acontecendo. O foco na solução é se permitir experimentar o que é possível. Experimentar o que é possível. Possível gerar, possível transformar, possível transmutar. Aonde você quer colocar o seu foco? Que mundo você quer viver? Que realidade você quer criar? Em que realidade você quer existir? Sempre pode piorar, mas também sempre pode melhorar. Para piorar ou para melhorar, essa é uma questão de foco. Você está olhando para lá ou para cá? Você está pegando uma pedrinha, que é o problema, e falando tanto dela a ponto dela começar a aumentar? Lembra da minha live, dos meus vídeos, que eu falo sobre a questão do reclamar? Que reclamar, quando tu reclama de algo, na verdade, esse radical ele conota a ideia de repetir. E clamar é pedir. Então, quando você reclama, você está pedindo que algo se repita na sua vida. Quando você foca no problema, você torna o problema maior. Porque as pessoas falam dos problemas assim, reclamando. Ah, as coisas não estão boas, não adianta, fulano não muda, o governo não faz nada, e nananã, e nananã, e nananã, e nananã, e nananã. E aí você tá nesse, ó céus, ó vida, com aquela vozinha, estilo aquele personagem que eu esqueci o nome lá do desenho animado. E aí você fica reclamando, falando do problema. Porra, gente, cadê a solução? Foca na solução. Então, permita-se experimentar o que é possível ao invés do que já é.